O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Em 2 pontos, comentário da liturgia, das leituras, e um breve comentário sobre a oração do dia. Nós ouvimos no livro de Samuel, acho bonito o nome desse profeta. Muito bonito, diga-se de passagem. Acredito que não tenha outro nome mais bonito do que esse. Mas nós estamos no nascimento, na história do nascimento de Samuel. É bom a gente recordar o que aconteceu antes, né? Ana diz aqui, diante de Eli, apresentando o menino já ao Senhor, consagrando o menino ao Senhor. Mas antes, ela está, vou usar essa palavra, ela está desesperada, porque até então não podia ser mãe. Deus ainda não tinha dado a ela a graça da maternidade. E ela vai até o templo para rezar e pedir a Deus a graça, pedir que Deus desse a ela a graça de ser mãe. E ela reza, né, assim, de forma até desconcertante, que chega até a assustar o sacerdote Eli. Eli achou que ela estava embriagada, que ela tinha tomado uns goles de vinho e que estava diante de Deus embriagada. E ela só estava, né, rezando com a mais sinceridade que podia existir no coração de uma mulher, com o desejo de ser mãe. Então ela reza, né? Aqui uma coisa que é importante a gente pensar, né? Quando nós nos colocamos diante de Deus, será que nós nos colocamos diante de Deus em oração realmente com o coração vazio de nós mesmos? Porque somente um coração vazio de si mesmo pode fazer a experiência que fez Ana ao se colocar em oração diante de Deus. Ela, portanto, recebeu de Deus aquilo que ela precisava, que ela pedia, que ela pediu com tanta insistência na oração. Deus concedeu a ela. Aí depois disso vem o texto que nós acabamos de ouvir. Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. E o menino, porém, era ainda criança. Ofereceu um sacrifício e ofereceu o menino. Humanamente falando, a gente olhando para essa história, a gente fica meio confuso, né? Porque
ela pediu com tanta insistência. Deus respondeu à oração dela. E de repente ela volta para o templo e oferece de novo o menino para Deus. E diz a Deus que Deus faça do menino o que Deus quiser. Faça dele o que ele quiser. Isso está no que ela disse. Depois que ofereceram o sacrifício, depois de sacrificar um novilho, apresentaram o menino a Eli, e Ana disse-lhe: ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que estive aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias de sua vida. Notem que ela não ofereceu ao menino para que o menino servisse a Deus e ela pudesse cuidar do menino enquanto o menino crescesse. Ela disse: ofereço para que só a Deus ele sirva. Veja que isso é uma atitude totalmente desconcertante. Ela está oferecendo ao menino para ser só de Deus, para que o menino sirva a Deus e cresça servindo a Deus. É desconcertante porque, eu fico pensando se as mães teriam essa mesma coragem. É meu, Deus me deu. Então, se Deus me deu, eu vou cuidar, eu vou fazer de tudo, vou dar a minha vida, vou fazer das tripas corações, como a gente diz, e vou ver esse menino crescer. E ela oferece o menino, desde pequenino, para servir a Deus. Tanto é verdade que desde pequeno o menino vai viver aonde? Onde vive o menino? O menino vive no templo com o Eli, com o sacerdote Eli. Vive no templo. Então, ela recebeu de Deus, ela entendeu que pertence a Deus e ela ofereceu. Ela devolveu, por assim dizer, a Deus. Depois que ela faz isso, aí vem a leitura do Salmo que nós meditamos, que é quase um Magnífica. Nós podíamos dizer que é o Magnífica de Ana. E ela vai louvar a Deus: exulta no Senhor meu coração, se eleva a minha fronte no meu Deus, minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Aí vai descrevendo, vai bendizendo ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor está realizando na vida dela. Bom, aí a gente olha rapidamente o texto do Evangelho. O cântico de Maria. Observam a semelhança entre o cântico de Ana e o cântico de Maria. O que nos faz compreender que Maria, a Virgem Santíssima, conhecia profundamente o cântico de Ana. Conhecia profundamente o cântico de Ana. A ponto de recitá-lo, como a gente diz, a ponto de recitá-lo de cor. E aí ela altera, muda algumas palavras, de forma específica, mas o cântico é o mesmo. Então, se Ana se alegrou com o filho que Deus deu a ela, a Virgem Maria se alegrou também com o filho que é de Deus e que no ventre dela foi gerado. Mas ainda, no filho que é Deus e que no ventre dela foi gerado. Se Ana teve motivo para se alegrar e cantar os louvores de Deus, muito mais Ana, muito mais Maria. Porque o filho que está no ventre da Virgem Maria não é somente filho na realidade humana, mas é o próprio Deus que se fez carne e que habitou no ventre bendito da Virgem Maria. Por isso, então, ela canta o Magnífica. Ela se alegra em Deus, ela se rejubila em Deus. Deus invade de tal maneira o coração dela que ela explode num hino de louvor a Deus. Então,
guardem esse pensamento, vamos meditar sobre a oração. Vocês vão perceber que na oração a gente reza exatamente isso que nós acabamos de ouvir. A gente reza exatamente isso que nós acabamos de meditar na palavra de Deus. Na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho. Diz a oração assim: Deus de misericórdia, vendo o ser humano entregue à morte, quiseste salvá-lo pela vinda do vosso Filho. Primeiro detalhe, na primeira linha, Deus de misericórdia. Interessante que algumas passagens do Antigo Testamento diz que o nome de Deus, um outro nome que se dá a Deus, é também misericórdia. O nome de Deus também é misericórdia. Misericórdia como uma atitude de Deus, né? que sai de si mesmo e que consegue vir até nós. Saiu de si mesmo, aniquilou-se, para usar uma expressão da teologia. Aniquilou-se, ele rebaixou-se, a tal ponto de se fazer igual a nós. E de entender a nossa pequenez, e de entender a nossa miséria. De entender a nossa miséria. E entendendo aquilo que nós somos, né, a nossa miserável condição, ele se fez um de nós, ele se fez carne. Então, Deus de misericórdia, vendo o ser humano entregue à morte, por que o ser humano foi entregue à morte? Por conta do pecado, como nós já dissemos, como eu já disse em outras homilias, por conta do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte é consequência do pecado. Paulo diz na carta aos Romanos que a morte é o salário da morte. Eu digo, do pecado. A morte é o salário do pecado. A morte acontece por consequência do pecado. Então, Deus vendo o ser humano entregue à morte, porque o primeiro homem desobedeceu, porque o primeiro homem pecou, ele quis salvar o homem pela vinda do seu Filho. E note que, eu já disse e repito de novo, para poder salvá-lo, Deus precisava assumir a nossa natureza, assumir a nossa carne. E o que Deus assumiu da nossa carne? Ele não assumiu aquilo que é bom na nossa natureza humana. Ele assumiu justamente aquilo que não prestava. Desculpe a expressão. Ele assumiu a podridão da nossa carne. Ele assumiu a nossa carne pecadora. Ele assumiu o nosso pecado. Ele assumiu-nos para que pudesse nos redimir. Ele assumiu a natureza humana para que ele pudesse salvar. Quiseste salvar pela vinda do vosso Filho. Quando Jesus, nosso Senhor, foi encarnado no ventre da Virgem Maria, quando ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, Deus, nosso Senhor, estava assumindo a nossa humanidade, né? Por misericórdia da nossa condição, que estávamos escravizados no pecado, que vivíamos numa situação de pecado. Ele se fez um de nós, ele assumiu a nossa carne. Em Jesus, o Verbo eterno que se fez carne. Aí vem o pedido: fazei que, ao proclamar humildemente o mistério da encarnação, de Deus que se fez homem, veio morar no meio de nós, entremos em comunhão com o Redentor. Entremos em comunhão com o Redentor. E esta comunhão, ela é uma comunhão, vamos dizer assim, uma comunhão carnal, porque é comunhão na nossa carne, e é comunhão espiritual. Não no sentido de que a gente faz comunhão espiritual porque nós participamos desta realidade. Não, mas a nossa comunhão espiritual é que Deus mesmo habita dentro de nós. Por isso é uma comunhão carnal e uma comunhão espiritual, no sentido de que nós entramos na realidade de Deus.
na realidade daquilo que Deus é. É aquilo que nós rezamos na oração, quando a gente prepara o cálice, que a gente reza em silêncio, né? Que diz assim: dignai-nos, Senhor, participar na divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então, esta comunhão com o nosso Redentor, uma comunhão profunda e significativa, e que muitas vezes, infelizmente, nós não tomamos tanta consciência disso. E este mistério de comunhão não é iniciativa nossa, não fomos nós quem começamos esta união, esse mistério de unidade. Quem começou esse mistério de unidade é o próprio Deus. É o próprio Deus. E basicamente em 3 momentos da história da salvação. O primeiro, na criação, quando Deus criou o ser humano, Deus estava entrando em comunhão com a obra de suas mãos, com aquele que Ele criou. Depois, Ele entrou em comunhão conosco quando Ele tornou-se carne, quando Ele, pelo mistério da sua benevolência e da sua misericórdia, se encarnou. O Filho Jesus, o seu Filho, palavra eterna de Deus, Deus eterno, Filho do eterno Deus, se fez homem, assumiu a nossa natureza e ratificou de vez a nossa unidade, a unidade dele conosco. E ele continua propondo para nós esta unidade quando nós o comungamos, quando nós participamos da Santíssima Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue. Ele continua propondo para nós esta comunhão e esta intimidade. Depende de nós no sentido de vivermos essa comunhão de forma mais profunda e não rompermos esta proximidade de Deus conosco, porque desde o começo não foi Deus quem se afastou do ser humano. No capítulo 3 do livro do Gênesis, não foi Deus quem se afastou, foi o ser humano que por desobediência, por conta do seu pecado, se afastou de Deus. Mas Deus não se afastou, Deus não se afasta. E Ele continua propondo para nós esta comunhão em Jesus nosso Senhor, Verbo eterno, palavra eterna, Filho do eterno Deus. Deus eterno, Criador de todas as coisas, que veio morar no meio de nós, pelo ventre bendito da Virgem Maria. Ele propõe para nós esta comunhão. E a pergunta que eu e você nós temos que fazer é: nós vivemos profundamente esta comunhão? Ou a gente não percebe o grande mistério de Deus que se une a nós na nossa natureza? Ou a gente vive esse mistério como se não significasse muitas coisas? Então é importante, nesse finalzinho de tempo de advento que nós estamos vivendo, sexta-feira já é a noite santa do Natal. Nós temos aí hoje, amanhã e durante o dia de sexta-feira para a gente meditar, para a gente rezar, para a gente refletir, para a gente se dar conta desse mistério tão grande que Deus tem revelado e tem mostrado a cada um de nós, convidando-nos a uma conversão sincera, profunda. Que o Senhor nos sustente, não nos deixe desanimar mediante as nossas dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus